método fônico? Sim? Não? Vamos lá então conversar sobre esse método de alfabetização. O método fônico ele foi desenvolvido na França e Alemanha e ele parte da relação direta da escrita fonema-grafema. Então, fonema, o que a criança fala, grafema, as letras, a escrita. Iniciando da parte da palavra mais fácil, pela sonoridade. Qual é a parte mais fácil de uma palavra? Você sabe? Ah, não, eu sei. Então vou contar para você. A parte mais fácil das palavras que esse método ensina são as vogais. A, é, I, O e U. Então, ele começa pela parte mais fácil da palavra, ensinando as vogais para as crianças, a parte de fala e depois a escrita. Então, ele reconhece o som de cada uma das vogais, A, E, I, O, U. Depois, você vai ensinar as consoantes para as crianças. Só que nessa metodologia, ela funciona não ensinando o alfabeto em sua ordem normalmente, mas sim ensinando palavras, as consoantes mais fáceis para as crianças. Aquelas consoantes que a sonoridade se destaca. Por exemplo, leão. A letra L é uma sonoridade que se dstaca. Então, e você vai ensinar a escrita, o som, a fala primeiro para a criança e depois desenvolvendo ali, trabalhando as letras. Essa metodologia ela é clássica desde o século XIX, na Cartilha Nacional no século XIX, porque ela já começou a ser desenvolvida, mas ela não era muito bem aceita, porque as pessoas que estavam falando desse método, os que estavam aprendendo não estavam ainda aceitando de que a fala tinha um movimento que se reconhecia com as letras. Por isso que ela pode ter sido não tão bem aceita no início e depois ela foi se desenvolvendo e sendo utilizada por muitos países. A metodologia fônica, ela faz com que a criança perceba primeiramente o som das vogais. Então ela reconheceu muito bem o som das vogais. Vou tirar aqui para vocês verem que quando a criança vai escrevendo as palavras através da metodologia fônica, ela vai escrevendo primeiro a sonoridade que ela reconhece nas palavrinhas, que são as vogais. Aí você pega e ensina para a criança, ensinou todas as vogais e pede para ela escrever palavras do seu cotidiano, sempre relacionando a fala ao som. Então, palavras do cotidiano. Boneca para meninas. Ela já reconheceu o som daquela vogal. Ela vai lá, ca. Aí para os meninos, carro. Eles já reconheceram a sonoridade das vogais. Já estão em um nível de aprendizado já começando a desenvolver. Aí você vai ensinando as consoantes juntando com as sílabas, a sonoridade de cada consoante. Bola. A criança reconheceu, você já ensinou o som do B, mas o som do O, Bo. O som do L e o Lá. Bola. Boneca. A criança já aprendeu o som
de cada consoante que nós estamos trabalhando e de cada vogal. Ela vai colocando as sonoridades já sabendo que o que ela fala se transforma em escrita. E tudo isso sempre iniciando na parte fônica pelas letras mais fáceis da sonoridade. Então, as letras mais fáceis de sonoridade: A, E, I, O, U. As 5 vogais. E depois a junção vogal-consoante. Esse método, ele tem vantagens como todos os outros. Aproxima a parte fonema-grafema, fala e escrita. Cada fonema, o que você fala, vira um grafema, que são as letras, e estabelece essa relação. E outra característica básica também, que utiliza o alfabeto para ensino. Os outros sistemas de ensino, de metodologias de alfabetização, também trabalham ensinando as vogais inicialmente. Só que o foco da metodologia fônica é o som, a sonoridade, e as outras é o reconhecimento das letras, mas ligados à memorização, e a metodologia fônica ligada à sonoridade. Alguns riscos que podem acontecer é que na nossa linguagem, no Brasil, o sistema alfabético, as letras acabam não fazendo o mesmo som, como uma palavra clássica que nós ensinamos, que é do cotidiano de qualquer criança, adulto, e uma palavra com muitas consoantes: banana. Olha o som do A. Na. O A do meio tem uma sonoridade diferente e acaba que a criança não consegue perceber. Então, na hora de ensinar para a criança essa metodologia, você vai ter que se aprofundar. Como o A, ele pode ter vários sons. Quando ele está no meio de palavras com N, ele faz um A triste. E quando ele está com algumas outras palavras, ele faz um A feliz. A triste e A feliz. Então, a criança pode ter esse risco de não conseguir observar, se situar naquela sonoridade da mesma letrinha para uma mesma palavra. Banana, deve ser disso. Mas como você já aprendeu o som do A? Banana, como é que tu não ouviu escrever? Mas ó, sonoridade do meio: alegre. Depois, A triste. Eu digo para os meus alunos: A alegre, A triste, A feliz. De novo: feliz, triste, feliz. Então, são sonoridades diferentes. Por isso que você tem que cuidar na hora de ensinar essa metodologia. É uma metodologia trabalhada que dá bastante resultado, mas tem que cuidar a abordagem dela quando estiver ensinando as diferenças dos sons junto, porque no Brasil as palavras e o nosso sistema alfabético, né, o nosso sistema de escrita, ele é bem complexo. Então, algumas palavras tem buzina, tem som de Z, mas buzina é Z, e casa é S, mas com som de Z. Quando a criança está aprendendo o método fônico, você deixa ela escrever como ela ouve, e depois nós ensinamos a grafia, a ortografia. Então, a criança vai escrever aqui: casa, buzina, o mesmo som. Ela escreveu como ela ouviu. Casa, som de Z, mas é com S. Então, a ortografia, ela vem depois nessa metodologia, com a criança reconhecendo a leitura daquelas palavrinhas, conhecendo já os sons e fazendo. Então, não, quando seu filho estiver escrevendo e ele trocar, não corrige na mesma hora. Deixa para que ele leia essa palavra
em outro lugar corretamente. Casar. Mãe, é um S? Você vai dizer sim, mas é a mesma sonoridade de Z. Então, nós estamos desenvolvendo no método fônico a sonoridade e não ensinando a criança só ao aprendizado da escrita das famílias. A criança tem que perceber os sons de cada parte da palavrinha e escrevendo. Para se aprofundar mais nos métodos, curta o nosso canal, não se esqueça, dê um joinha aí, um like, eu espero você no nosso próximo vídeo.